dele. Dá, meu Pai, a ele a sabedoria dos céus, como o Senhor tem dado, mas nessa noite, que seja uma fonte inesgotável, meu Pai, da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui cheio da Sua unção. Eu entrego ele nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Graças a Deus, amém, queridos? Amém. Boa noite a todos. Estou muito feliz por ter recebido o convite do nosso irmão pastor Otávio. Como bem disse, a gente se conhece já há um tempinho. Deus nos apresentou alguns anos atrás. Nos tornamos irmãos em Cristo e amigos, né? Para a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Toda oportunidade que é nos dada, que Deus preparou. Nessa noite nós estamos aqui porque Deus tem nos sustentado, tem nos guiado, nos livrado de todo mal, de toda armadilha, até daquela que nós não vemos, Deus tem nos tirado, né? De toda laço do inimigo. Nessa noite nós podemos estar aqui falando a Ele. Nós damos muita adoração. Então, agradeço imensamente de coração pelo convite. Amém? Que possamos nessa noite sermos transformados pela presença de Deus que é real, pela palavra dele que será ministrada aqui nessa noite no nome de Jesus. Amém? Para a gente não perder tempo, mas ganhar, eu quero já convidar a amada igreja a repartir uma palavra comigo nessa noite. Palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que Deus falará em nossos corações. Amém? Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Vasilhas Vazias. não poucas, ou seja, bastante. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Até aqui. Como eu disse, palavra bastante conhecida. Eu acho que não tem alguém aqui que não tenha ouvido uma mensagem, ou talvez não tenha apregoado essa passagem em alguma oportunidade. Mas, como bem foi falado aqui, a palavra de Deus ela se renova a todo dia, a todo instante. A palavra de Deus ela é algo diferente para nós. Ela nos traz um entendimento diferente. Talvez no momento em que eu fiz aqui a leitura da palavra, em algum momento Deus tocou no teu coração e te ministrou algo novo, algo diferente. Então
uma assim gloriosa palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós podemos ler talvez essa passagem todos os dias. Todo dia Deus irá falar de forma diferente em nossas vidas. Então, que possamos nos alimentar da palavra de Deus dia após dia. Eu acho que contar ou falar algo a respeito daquilo que nós já conhecemos, só para nós podermos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Aleluia. Aqui nós entendemos o quê? Que a própria palavra ela é explicativa, é uma história contada automaticamente. Nós entendemos, não há dificuldade, mas existe sempre na Bíblia as entrelinhas. Coisas que nós, muitas das vezes, não prestamos atenção naquilo que Deus tem falado. Muitas das vezes nós lemos um versículo e a falta da leitura de um E ou de um mais, muitas das vezes nos chama atenção para algo novo, para algo diferente. E nesse cenário aqui, nós entendemos que era uma viúva, diz a palavra, não tenha dúvida sobre isso, que a palavra fala que teu esposo falece e automaticamente ela herda uma dívida. E o cobrador, aquele a quem devia, vai até a casa dela e fala, olha, eu vou levar os teus 2 filhos para pagar a dívida. Porque naquele momento, naquela época, quando o esposo falecia, a esposa herdava a dívida. Não sei se hoje ainda é assim, não sei se hoje, esse costume nosso que nós vivemos lá de cá, digamos assim, do hemisfério, se carrega ainda esse costume, creio que não. Mas naquela época, se o esposo falecesse, a esposa herdava a dívida. E com essa mulher não foi diferente. Ela fica com uma dívida que, sabe, é difícil até explicar porque ela não trabalhava, as mulheres não trabalhavam. Era o homem que provia, era o homem que levava o sustento, era o homem, sabe, que levava a palavra de Deus, era responsável por ser o profeta, o sacerdote da casa, era o homem, Deus chamava o homem. Então ele era responsável. Então a falta do homem numa família desestruturada, uma família como nós podemos ler aqui, a falta desse homem, sabe, faz com que essa família caia em ruínas. Podemos também tirar aqui um teor para nós pregarmos e falarmos da família, que é o nosso bem mais precioso, que é, creio eu, que é o ambiente que o inimigo mais tem tentado atacar, é a nossa família. Podemos virar a noite e falar de tantos ataques que o inimigo tem feito na nossa casa. Perceba você que a partir do momento em que o homem, sabe, padece, o inimigo, usando 2 homens, automaticamente vai à casa daquela mulher e fala, levarei teus filhos. Quantas famílias hoje o inimigo não tem levado, sabe? Quantas famílias hoje o inimigo não tem ceifado os filhos e filhas? Quantas famílias, sabe, tem mulheres e homens chorando, pais e mães chorando, porque o inimigo ceifou a vida dos seus filhos. A Bíblia ela completa uma só história, nós podemos atacar, podemos falar, podemos mensurar várias áreas em que nós vivemos hoje. Mas o teor da palavra hoje é outro. Eu quero falar daqui de um cenário de crise. Eu quero falar de um cenário, imagine você, sabe, se coloque no lugar daquela mulher em que você está, sabe, sem estrutura, sem dinheiro, sem emprego, e alguém chega na tua casa e fala, levarei os seus 2 filhos para pagar uma dívida. Olha com os olhos em que, sabe, era um ambiente totalmente averso à fé. Era um ambiente totalmente avesso àquilo que nós muitas vezes queremos experimentar, que é a plenitude de Deus. Sabe, que são as boas aventuranças de Deus. Era um cenário de crise. Aleluia. Mas eu quero, sabe, ressaltar aqui nessa noite. Eu quero deixar aqui um tema para você refletir comigo nessa noite. Aleluia, Jesus. Crise. Repita comigo. Crise. Crise. Cenário perfeito. Cenário perfeito. Para o milagre. Para o milagre. É assim que é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade, nós estamos naquele momento em que queremos abandonar, queremos sair do barco, estamos em crise, seja qual for a crise. Mas nós não temos talvez a visão, sabe, em que Deus tem em nossas vidas. Talvez nós não temos a visão daquilo que o Eterno já preparou para nós. Nossos olhos naturais nos levam a crer que nada dará certo. A nossa fé muitas vezes ela decai, a nossa fé muitas vezes ela se esvai. Porque a crise que é apresentada para nós nos faz tirar o foco de quem? De Deus.
Assim como Pedro, muitas das vezes nós estamos, irmão Otávio, caminhando sobre as águas. Mas quando as dificuldades se levantam, quando a onda se levanta, quando a tempestade se levanta, nós tiramos os olhos de Cristo. É Deus. E a crise, muitas das vezes, ela se parece que é maior do que nós imaginamos ou que verdadeiramente nós estamos passando. Mas quando nós olhamos para esse contexto, que aqui existem alguns problemas, alguns pontos, nós temos que destacar. Primeiro ponto, a morte. A morte chegou nessa casa, a morte chegou nessa vida, a morte chegou nessa família. O esposo faleceu. A esposa talvez ainda é em luto, a esposa talvez ainda chorando ou ainda angustiada pela perda do marido. Satanás não perdeu tempo, mas já bateu na tua porta. Vou levar os teus filhos. Meu Deus. Muitas das vezes nós não temos tempo para se recuperar de algo. E Satanás já está batendo na nossa porta, querendo mais. Deus. Cenário de morte é o primeiro ponto, é o problema. O segundo ponto que nós podemos aqui, entender nessa história é a dívida. Ela perde o esposo, nós falamos só sobre isso, mas só que ainda assim o inimigo vai bater na porta dela. Eu quero cobrar uma dívida, eu quero cobrar algo do teu passado, eu quero lembrar você, bater na tua porta, lembrar você me deve. É o que o inimigo tem falado muitas das vezes. Aquela que decretar, eu orei aqui nessa noite. Aleluia. Jesus naquela cruz, ele disse, tetelestai, está consumado, vocês não devem mais nada, tudo é pago. Aleluia. O inimigo muitas das vezes vai tentar vir, tentar a nossa memória, a nossa mente, dizemos que nós devemos alguma coisa. Não devemos mais nada. Aleluia. Tudo já foi pago, o alto preço. Outro ponto que nós podemos abordar aqui é a ameaça da perda dos filhos. Mais um problema, nós temos a morte, nós temos a dívida e agora Satanás afronta essa mulher dizendo, eu vou levar os teus filhos, a perda de um filho, a perda de um ente querido. Olha que cenário difícil para uma mulher, olha que cenário difícil para uma família. Deus tem colocado, teu Espírito sobre nós para que nós possamos resistir muitas das vezes, não muitas das vezes, mas sempre esse tipo de ataque do inimigo. Não é um cenário fácil. Muitas das vezes nós vamos passar por um cenário também totalmente desfavorável. Não sei se é exatamente como esse cenário, mas eu quero abordar de uma forma mais geral. Dificuldades virão, problemas virão, a crise virá. Eu quero declarar para você nessa noite, se você está passando por crise, por acaso está passando por uma crise, fique tranquilo, é um cenário perfeito para Deus. Aleluia, glória a Deus. É um cenário ótimo para Deus fazer um milagre. Deus é especialista em fazer milagre no meio da cruz. Glória a Deus. Aleluia. Deus é especialista em virar e transformar a nossa história. Pegar uma história antes triste, pegar uma história antes de angústia, pegar uma história antes com problemas de morte, dívida, perda talvez de alguém, transformar esse cenário. Aleluia, Jesus. Transformar a minha vida, a sua história, a nossa história em um milagre. E o último ponto que eu quero abordar aqui é fome. Você leu comigo, você entende que quando o profeta chega para essa mulher e pede alguma coisa, vai falar, meu Senhor, não tem nada. Isso não é uma coisa, ou seja, a fome também parava naquele lugar. Olha que cenário difícil, olha que cenário complicado. A morte, a fome, a possível perda dos filhos. Mas Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Deus é um Deus soberano. E por mais que, como eu disse, os nossos olhos mintam para nós, por mais que muitas das vezes o meu sentimento, a minha emoção minta para mim, dizendo que não vai dar certo, Deus está dizendo vai dar certo. Aleluia. Deus está dizendo, não fique tranquilo, essa crise vai virar milagre. Fique em paz, essa dificuldade vai virar bonança. Fique em paz, porque essa falta vai virar, bonança. Aquilo que você não tem, possível era a minha vontade de transformar naquilo que você deseja. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu e você louvamos, adoramos. Eu quero destacar aqui mais um ponto. Muitas das vezes, irmão, na crise é que nós somos despertados. É no momento difíceis é que nós somos despertados. Muitas das vezes nós estamos numa situação tão confortável, que esquecemos de adorar a Deus, esquecemos de onde veio o nosso sustento, esquecemos a quem nós devemos entregar a nossa adoração. Mas vai ser um momento difícil que muitas das vezes nossos olhos serão abertos.
Vai ser no momento de crise em que nós abriremos os olhos e poderemos falar que nem Jó. Ah, Deus, antes eu só ouvi falar do Senhor, mas agora eu te vejo. Aleluia. Nós temos que estar atentos que muitas das vezes Deus está nos chamando. A crise mostra quem somos, nossa verdadeira identidade. É no momento desconfortável que nós verdadeiramente mostraremos a nossa identidade. Quem somos nós no momento de crise? Quem somos nós, quando passamos por dificuldade, quando passamos por falta? Quem somos nós? Verdadeiramente nós podemos abrir a boca e falar como Jó? Verdadeiramente nós podemos louvar a Deus, louvado ao Senhor, Pai. Verdadeiramente nós podemos falar que no apóstolo Paulo eu aprendi a ter muito, mas também sem viver naquilo que é pouco. A crise vai revelar a verdadeira identidade do crente. Não vai ser quando nós ganharmos um carro, não vai ser quando nós ganharmos uma casa bela, não vai ser quando nós nos tornarmos milionários. A nossa identidade será revelada quando nós estivermos em crise, quando nós estivermos em dificuldade. Aí vai aparecer a nossa verdadeira identidade. Como nós estamos na crise, vai dizer como nós vamos sair dela. Como eu estou na crise, vai me dizer como que eu vou sair dela. Se eu estou murmurando, se eu estou reclamando, se eu estou dizendo que Deus sumiu, se eu estou dizendo que Deus me abandonou, se eu estou dizendo que Deus, virou as costas para mim. Infelizmente eu não sairei bem da crise. Eu estou firme na palavra, firme, naquilo que Deus já prometeu, naquilo que Deus já falou para mim, naquilo que eu já ouvi, naquilo que eu já continuo aprendendo, eu sairei vencedor da crise. Aleluia! A crise vai revelar quem somos, a crise vai revelar como nós sairemos dela. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você: problemas podem ser métodos de Deus para o nosso crescimento. E muitas das vezes irmãos. Problemas, dificuldades, são métodos que Deus nos faz crescer. É na crise que Deus nos ensina a termos mais fé. É na crise que nós aprendemos de onde vem verdadeiramente o nosso socorro que vem do céu. É na crise em que nós entendemos que até o pouco se torna muito, daqui a pouco eu falo a respeito disso. É na crise que nós aprendemos a dar graças àquilo que temos. É na crise que o pouquinho que temos, nós olhamos com outros olhos e dizemos, não me falta nada. É na crise em que nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor, de nada me falta. Glória! É na dificuldade, irmãos. Não é em outro momento. Verdadeiramente nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor, de nada me falta. Alguns estudiosos dizem que quando Davi compõe esse salmo, quando ele escreve esse salmo, ele estava rodeado de inimigos. Imagina você, um homem rodeado de inimigo, na sua tranquilidade, talvez sentado embaixo de uma palmeira, ou talvez sentado em um lugar tranquilo, poder escrever isso. O Senhor é meu pastor e de nada me falta. Meu Deus! É o que Deus tem me chamado para esse tempo. Entendemos que independente da crise, dificuldade, problemas que estamos passando, Ele é o nosso pastor. De nada nós temos falta. Quem tem Cristo tem tudo. Romanos no capítulo 5, verso 3, fala o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Em qual etapa desse versículo você está? Em qual parte desse versículo nós estamos vivendo? A Bíblia nos garante que a todo tempo que isso tudo vai passar. A Bíblia nos garante que essa crise ela não é para sempre. Esses problemas não são para sempre. Isso vai findar. E quando findar, lembremos de Deus. Foi Ele que nos sustentou através desse momento. O apóstolo Tiago escreve no primeiro capítulo da Epístola, no verso 2, fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Maravilha de Deus. O chamamento do apóstolo Tiago é um pouco, difícil de entender para nós que passamos em dificuldade. O chamamento do apóstolo Tiago, para nós que muitas vezes estamos passando por situações de dores, de dificuldades, temos alegria, pastor Otávio. Ele fala para a gente ficar alegre. Aleluia. No momento de dificuldade. Quão dura muitas das vezes é a palavra para nós.
Mas se Deus está dizendo que é para nós termos alegria no momento de dificuldade, Ele sabe por quê. Aleluia. Ele sabe que esse momento vai passar, Ele sabe que nesse momento nós aprenderemos a Ele. Aleluia. O que nós entendemos na nossa crise. Na crise nós crescemos, irmãos. Existem ensinamentos que nós só teremos em tempo de crise. Existem coisas que nós aprendemos simplesmente no tempo de crise. Costumo dizer, falar de uma parábola, de uma história, que quem cozinha aqui sabe. Quando você pega um feijão para cozinhar, se você colocar em uma panela comum, sem tampa nem nada, o feijão demora para cozinhar assim ou não. Muitas das vezes o gás quase que vai embora e você não cozinha aquele feijão. Mas quando você pega esse feijão e coloca ele numa panela de pressão, em poucos minutos o feijão está cozido assim ou não. Você cresce na pressão, querido. Aleluia. Nós crescemos na pressão. Nós crescemos em ambientes difíceis. Aleluia. O crente foi chamado para crescer na crise. Aleluia. Foi chamado para viver algo novo na crise. Existe um louvor que canta por aí, eu quero viver algo novo, mas vai ser na crise. Vai ser na dificuldade que aprenderemos lições para podermos ensinar, para podermos guiar outras pessoas. Para poder termos testemunho para contar o mundo lá fora. Porque muitas vezes quando nós saímos para cultuar, nós saímos numa noite de sexta-feira, onde o mundo está indo para uma direção. Talvez o mundo está indo para um bar, sabe? Para uma boate, para um showzinho ao vivo, num bar, sei lá onde que for. Nós nos levantamos da nossa casa e viemos orar na casa de Deus. Glória a Deus. São essas pessoas que olharão para nós, homens e mulheres loucas, muitas das vezes, com as nossas Bíblias embaixo da mão, e olharão e falarão: eis que ali verdadeiramente vai um homem e uma mulher de Deus. Aleluia! Eis que verdadeiramente eu vejo que o irmão, que a irmã tem passado um momento difícil. O filho tem dado trabalho, a filha tem dado trabalho, o esposo tem dado trabalho. A esposa tem dado trabalho, mas em momento algum ele ou ela deixou de ir para a casa de Deus. Em momento algum a crise, aleluia, tirou do fora. São esses testemunhos que nós devemos dar através da nossa vida, para que o povo que está aí fora possa entender que a crise não para o crente. Para que o povo aí fora possa entender que, na verdade, a crise nos fortalece. Aleluia. Para que o povo aí fora, que muitas vezes nos julga, nos chama de beatos de igreja. Fala que nós somos loucos porque é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, algum dia da semana nós estamos adorando a Deus que não temos. Estamos falando de algo que muitas das vezes, sabe, para eles parece loucura, mas verdadeiramente é, porque o apóstolo Paulo fala que o evangelho é loucura. Mas para aquele que, como nós aqui somos chamados, conhecidos, salvos, ao poder de Deus para nossas vidas. Vamos adiante, em nome de Jesus. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: o milagre, muitas das vezes, vai depender de algo que nós temos. Amém? Amém. Você entendeu? Amém. O milagre, muitas das vezes, vai depender daquilo que nós temos. Eu sei que Deus ele pode fazer independente da minha e da sua vontade. Isso é fato. Deus é Deus. Não precisa explicar Deus. Na verdade, a gente nem consegue explicar Deus, muito menos entender. Mas muitas das vezes o milagre que nós ansiamos vai depender de algo que nós temos, que nós já temos. Se você olhar comigo no verso 2, Eliseu pergunta para ela: o que a gente fazer? Engraçado que me chama a atenção, como eu falei, toda vez que nós vemos algo diferente. Veja que você tinha um profeta, um homem de Deus, se depara com uma situação, pastor, que ele mesmo pergunta assim: o que eu vou fazer? Eliseu, o homem que fez o dobro de milagres de Elias, o homem que ainda assim na sua sepultura fez o seu último milagre, ressuscitou um homem. Mas ele se depara numa situação que até ele mesmo pergunta: o que eu vou fazer? Muitas das vezes, irmão Otávio, nós somos assim. Nós somos aqueles que somos chamados muitas vezes para guiar, somos aqueles que muitas vezes temos a oportunidade de pregar, de ensinar, mas nos deparamos num momento que nós nos perguntamos: o que eu vou fazer? Por acaso você já se encontrou em algum momento assim, fazendo essa pergunta? O que eu vou fazer? Homens e mulheres de Deus também têm problemas. Homens e mulheres de Deus também têm o seu, sabe, as suas perguntas, as suas indagações. Não somos super-heróis, não usamos capa.
Muitas vezes nós vamos nos deparar que nem Elias, mas vamos a seguinte. Ele fala para ela, dize-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Parece que no lapso, talvez de memória, talvez a crise que ela passava, a dificuldade que ela passava, ela responde, olha, eu não tenho nada em casa. Nada. Essa palavra nada é muito forte, é sinal de que nada temos. Mas de repente, depois de uma vírgula, ela fala, se não, uma botija de azeite. As nossas palavras, muitas vezes, que nós declaramos, elas podem definir o destino. Aquilo que nós declaramos, muitas vezes, pode definir, sabe, a possibilidade ou não de milagre nas nossas vidas. Mas quando ela fala, não, a sua serva ainda tem um pouquinho de azeite em casa. Mas é pouco, não é nada. Mas Deus não quer saber a quantidade que você tem. Deus quer saber se você ainda tem um pouquinho de fé. Aleluia. Deus está nos perguntando aí, você ainda tem um pouquinho de fé? Aleluia! Deus está perguntando aí, você ainda tem um pouquinho de azeite? Aleluia. Você ainda tem? Nós ainda temos aí um pouquinho só, um pouquinho só. Deus aqui não está falando que Ele quer 10 litros de azeite, não. Deus não está dizendo que Ele quer um galão de azeite. Deus está falando, você ainda tem um pouquinho de azeite? Aleluia. Você ainda tem um pouquinho de fé? Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Você ainda tem? Glória a Deus. Aleluia. Deus precisa de um pouquinho, mas que você tenha, que você declare para Ele, Senhor, eu tenho. Glória. Por mais que a minha mente fale que eu não tenho nada, eu tenho. Na minha despesa, Senhor, ainda tem um saco de arroz, ainda tem um pouquinho de arroz. Aleluia. Na minha despesa ainda tem um pouquinho de feijão, eu ainda tenho um pouquinho de feijão. Milagre, muitas das vezes, vai depender de algo que nós já temos. Aleluia. Não deixe que a crise, o problema, a dificuldade cegue você a tal ponto de você não enxergar um pequeno pouquinho de azeite que você ainda tem. Aleluia. Não deixe que o inimigo, sabe, te atormente a tal ponto que você esqueça que você ainda tem um pouquinho de azeite em casa. A mulher ainda tinha um pouquinho de azeite. E João 6,9 fala o seguinte, eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para o quê? Para tanta gente. Você conhece essa história? Você conhece essa parte da Bíblia? Jesus se assenta, fala, volta um povo aí que eu vou, sabe, alimentar todo mundo, está andando há muito tempo comigo, é necessário que eu dê alimento a ele. Jesus fala, procura por aí alguma coisa para dar para alimentar esse povo. Os discípulos, mesmo andando com Cristo, não dificuldade, mesmo ainda. É incrível que como o ser humano ainda anda com Cristo, sabe? Ainda é ensinado por Cristo, mas quando Cristo dá uma palavra, ainda gera dúvida no coração. Meu Deus! É incrível como os discípulos, vendo Cristo andar sobre as águas, vendo Cristo ressuscitar, vendo Cristo curar de todas as formas possíveis, recebem uma direção e falam, mas Senhor, nós não temos nada que possamos alimentar esse povo. Mas num lapso de memória, eles começam a andar no meio do povo e acham esse menino, uma criança que estava lá, com seus peixinhos e seus pães. E eles falam, olha, achamos aqui, são 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Cristo não pergunta nada, fala, traz para mim. Traz para mim. Eu não estou perguntando quanto tem, só traz para mim. Você conhece o final dessa história? Ele pega esses 5 pães e 2 peixinhos, apresenta a Deus da glória, a graça. Você sabe que no final ainda sobrou 6 pães e peixe. Mais uma vez eu reforço. O milagre, muitas das vezes, depende de algo que nós já temos em nossa vida. Aleluia! Pode ser um pouquinho de azeite, pode ser alguns peixes, alguns pães. Mas Cristo ainda precisa de algo que mastiga. Glória a Deus. Sabe que Cristo precisa de um pedacinho do seu coração. Talvez o seu coração ainda não está todo entregue, o nosso coração ainda não está todo entregue, mas um pouquinho, sabe, um cantinho só, Otário. Ele quer. Ele pode causar um milagre. Mas tem muitas pessoas que estão aí fora que não são totalmente ateias, não deixaram de crer em Deus. Mas sabe, grande parte do teu coração está em trevas.
Mas se tiver um cantinho só, um pouquinho só, Cristo entra e faz um milagre. Aleluia. O milagre vai depender daquilo que nós temos. Valorize o que você tem em mãos. Valorize aquilo que Deus te dá. Não murmuremos, não declaremos palavras contrárias àquilo que nós temos. Deus pode fazer um milagre ainda, mesmo que você ainda tenha simplesmente um pouquinho. Aleluia. Poderia falar aqui de grandes homens e mulheres que ao longo da Bíblia nós podemos ver que foram usados com pequenas coisas. Davi, apenas 3 pedras, um gigante. Podemos pegar Gideão com uma trombeta. Um milagre causado, Sansão com uma queixada de jumento, mais de homens. Mais e mais e mais homens na história. Deus começa com o que você tem. Aleluia. Deus faz um milagre com aquilo que você tem, não com aquilo que te falta. Entenda isso. Se ainda tem um pouquinho de azeite, se ainda tem um pouquinho de fé, Deus pode prover um milagre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto que eu quero destacar aqui: fé e obediência abrem portas para o milagre. Fé e obediência abrem portas para o milagre. Ele fala o seguinte para a mulher no verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Fé e obediência são pontos para o milagre. Abrem portas para o milagre. Imagine você se fosse uma mulher que estivesse totalmente consumida pela crise, pela dificuldade, pelos problemas, a tal ponto de não obedecer a uma voz, uma direção. Imagine se em algum momento da sua vida você, alguém chegou para você, te deu uma direção, te deu uma palavra e você tivesse negado. E você tivesse, consumido de tristeza, de rancor, e não tivesse ido sobre essa palavra. Entenda você que se essa mulher tivesse falado para ele assim: olha, eu não vou. Eu não quero ir. O milagre não teria alcançado a vida dessa mulher. Verdade. Se fosse uma pessoa que estivesse totalmente, entregue à dificuldade, aos problemas, não tivesse, ouvido e andado na direção de uma palavra, o milagre não teria acontecido. Então, fé e obediência abrem portas para o milagre. Aleluia. Aleluia. Precisamos obedecer e entender e ter fé naquilo que Deus fala para nós. Quando nós recebemos uma palavra, guardemos ela no nosso coração. Tenhamos fé que aquilo vai se cumprir. Glória a Deus. Que possamos obedecer o chamado, que possamos obedecer a direção de Deus, que possamos obedecer aquilo que Deus já falou para nós. Glória, esperar nele, porque o milagre está por vir. Aleluia, eu creio. Eliseu dá outra direção para ela. Pegue vasilhas vazias, e não poucas, muitas vazias. Cumpra aquilo que Deus tem falado, irmão. Ande na palavra que Deus tem te dado, que Deus tem direcionado para a tua vida, porque o milagre vai chegar na sua casa. Aleluia. Essa crise não dura para sempre, como eu disse aqui. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: boas conexões podem gerar milagres. Boas conexões podem gerar milagres. Ainda aqui no verso 3, da parte B, ele fala assim: vai aonde a sua vizinhança. Pega lá, bastante vazios. Pega pouco não, o que você puder, você traz. Já imaginou se essa mulher fosse uma vizinha ruim? Já imaginou se essa mulher fosse aquela mulher rixosa? Fala mulher porque é o que está aqui, tá? Não simplesmente ficando numa questão do sexo. Mas imaginou se fosse um vizinho ruim, aquele vizinho que sabe que você passa, não fala com ninguém, não dá bom dia para ninguém. Aquele vizinho que se incomoda com tudo. Fulano é um atribulado, conhece a Deus é atribulado, vai queimar no inferno dela. Você imaginou? Aí Deus chega para você e dá uma direção: olha, vai ali no seu vizinho, pega a vasilha. Aleluia. Você olha para mim, vai ter uma coisa. Quem gosta de mim? Bom testemunhos, queridos. Não simplesmente viver o evangelho, dar bons testemunhos. O crente precisa dar bom testemunho. Aleluia. Aleluia. Glória. Onde nós vivemos, onde nós estamos morando, as pessoas têm que olhar para nós, não que sejamos melhores, não é isso. Nem que isso atinja a nossa soberba, o nosso
vejo não é isso. Que possamos passar uma boa presença de Deus naquele lugar. Nós temos que ter acesso, não por nós, mas por Deus, na vida de outras pessoas. Mas graças a Deus, essa mulher é uma mulher que, aparentemente, porque ela consegue muitas vasilhas, ela consegue as vasilhas emprestadas. Ela tem uma boa conexão com a sua vizinhança. Ela tem um bom relacionamento com a sua vizinhança. Então, boas conexões, elas vão me levar também a milagre. Eu costumo dizer que Deus faz milagre na vida de alguém através de outro alguém. Aleluia. Deus abençoa pessoas através de pessoas, sim ou não? Deus usa alguém para abençoar a tua vida. Deus não usa um carro para você te abençoar. Não, Deus não usa um passarinho, apesar de vivo, para te abençoar, não. Deus vai usar uma pessoa para abençoar a tua vida. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Glória. Então que tenhamos bons testemunhos, que tenhamos boas conexões. As boas conexões no mundo espiritual, queridos, elas atraem bênçãos, elas atraem milagres. Veja você que Eliseu, esse mesmo homem, fala que ele tinha um itinerário. Eliseu saía de onde ele estava e ia para o monte orar. Todo dia ele fazia isso. Para ele e o seu ajudante. Tinha uma mulher rica, a palavra deixa bem claro que ela era rica, ela tinha condições. E ela observava esse profeta. Saía de onde ele estava, passava para orar. Digamos que ele saía de onde estava e ia para a igreja. Isso era de forma constante. Um belo dia, essa mulher olha para o seu esposo e fala assim: eis aí, verdadeiramente, o homem de Deus. Eliseu deu um testemunho. Precisamos testemunhar, não simplesmente daquilo que a gente fala, Aleluia. que nós vivemos, daquilo que Aleluia. possa nos enxergar. Porque muitas das vezes, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Muitas das vezes, nós não vamos conseguir dar uma palavra, como nós temos essa oportunidade aqui, de pregar, de apregoar, de falar. Mas vai ser a minha vivência, vai ser o meu testemunho, vai ser da forma que eu me porto perante a sociedade, que isso vai atrair alguém. Glória. É a minha vida, muitas das vezes, que prega. Billy Graham disse: a Bíblia que o mundo lê, sou eu e você. A Bíblia que o não crente lê, muitas vezes, somos nós. As nossas atitudes, o nosso falar, a forma que nós nos comportamos. Mas essa mulher, voltando para a palavra, ela era uma mulher abençoada. Ela era uma mulher que tinha boas conexões, uma mulher que era bem quista na sua vizinhança. E a Bíblia fala que ela vai e recolhe bastante vasilhas. Não poucas, mas bastante. E traz para a sua casa. Relacionamentos quebrados impedem milagres. Relacionamento que foi partido, que foi quebrado, ele impede milagre. Muitas vezes o milagre está à nossa porta, está, sabe, não passa, mas sem relacionamento ele não chega. O milagre é uma intervenção divina, isso é fato. Mas existe um processo. Toda a história que nós vemos aqui na Bíblia de um milagre que aconteceu, se você olhar pelas entrelinhas, há um processo, há um início até chegar no milagre. Com essa mulher não foi diferente. Ela precisou de uma palavra, ela precisou de uma direção de Deus. Ela precisou, sabe, ter um pouquinho de azeite em casa. Ela precisou ter uma boa relação com a sua vizinhança. Ela precisou obedecer, ter fé para que o milagre chegasse. Então, há um processo. Talvez você ainda está no processo de receber o teu milagre. Talvez você ainda está caminhando ainda até o seu milagre. Mas fique firme, fique tranquilo. Vai chegar a sua vez, vai chegar. Aleluia. E a pergunta é: tem vasilha aí? Glória a Deus. Tem vasilha aí? Glória a Deus. Aleluia. Essa pergunta que Deus faz para nós. Milagre eu quero fazer, mas tem vasilha aí? Aleluia. Tem recipiente aí? Glória. Mas muito, não poucos. Aleluia. Quando o azeite começar a descer, tem que ter vasilha. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos adiante. Vamos passar no mundo do horário. O milagre é proporcional à nossa fé. Ele é proporcional à nossa fé, queridos. Quando eu olho para essa passagem, quando eu leio essa passagem várias vezes, fico pensando. Se você olhar na parte B desse versículo, Eliseu fala para ela: pegue muitas vasilhas.
seus filhos e vai pedir as vasilhas dos seus filhos. Se os filhos vão passando as vasilhas, o azeite vai descer. O azeite vai descer. Eu fico me perguntando se ela tivesse infinitas vasilhas. Infinitamente seria um milagre na vida dela. O que Deus me chama a atenção nessa passagem é: o milagre é proporcional à sua fé. A palavra fala que nós recebemos mal porque pedimos mal. Deus, Ele quer sempre fazer mais, queridos. Deus, Ele sempre quer fazer mais, mas depende da minha e da sua fé. Depende da minha quantidade de vasilhas, depende da sua quantidade de vasilhas. O milagre é proporcional à nossa fé. Se nós temos bastante fé, o milagre vem de forma abundante. Aleluia. Mateus 17:20 fala o seguinte: e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, mas em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se aquela mulher tivesse mais vasilhas, se aquela mulher tivesse mais vasilhas. Se aquela mulher tivesse mais recipientes, mas não. Se eu tivesse mais fé naquele dia em que Deus me abençoou. Se eu tivesse mais um pouquinho, sabe, de crença naquilo que Deus fala para mim. Se verdadeiramente eu abandonasse muitas das vezes o meu achismo, as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas emoções e olhasse com os olhos da fé, tamanho seria um milagre na minha vida. Aleluia. O milagre ele é proporcional à nossa fé. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é proporcional, aleluia, à nossa fé. Possamos elevar a nossa mente a Deus e pedir a Ele: Senhor, abre meus olhos, abre meu coração, faça de mim um vaso infinito para que possa descer o teu azeite. Aleluia. Faça de mim um recipiente que nunca cesse o teu azeite de cair em mim. Que as suas misericórdias, sabe, que a sua bondade, que a sua benignidade, que elas sempre sejam derramadas na minha vida de forma infinita, até que o Senhor volte. Aleluia. Possamos ter essa fé, que Deus sempre quer fazer mais na nossa vida. Aleluia. O milagre de Deus, ele é grande, mas vai depender da minha e da sua fé. Aleluia. Vamos adiante. Não perca a sua intimidade. O verso 4 e 5 fala o seguinte: então ela entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Algo muito interessante aqui nessa passagem. Eu fui perceber depois dos umas 3, 4 vezes. Eu tive que ministrar essa palavra. O profeta fala para ela assim: pega você e seus filhos e entra e fecha a porta. O profeta não participa do milagre. O profeta, diferentemente em algumas outras passagens, como Cristo entrou na casa da menina que estava a ponto de falecer, o próprio Eliseu, muitas vezes, entrou num quarto para curar o menino, o próprio Elias. Nessa passagem aqui não. Ele fala: entra você e seus filhos, fecha a porta. Deus está nos chamando para intimidade. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu quero que você entre no teu quarto, feche a porta, você e sua casa, você e sua família. Eu não vou levar o pastor Maciel, o pastor Otávio, os demais irmãos aqui na tua casa, não. Eu quero que você e a sua família entrem na tua casa e feche as portas. Volte a ter intimidade comigo. Aleluia. O milagre que Deus tem na minha vida é comigo, com a minha casa. O milagre que Deus tem na tua família é com você, sabe, a sua família na tua casa. Então entremos nós na nossa casa, fechemos as portas e esperemos pelo milagre. Aleluia. Voltemos a ter intimidade com o Senhor. Voltemos a orar no nosso quarto até o ponto de nos derramar no chão.
Que falte palavra, mas como foi bem falado, orado aqui, o Espírito Santo, sabe? Como gemido que nós olhamos, não conseguimos mais orar, quando não temos mais forças, Ele leva a nossa oração a Deus. Aleluia. 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 Que você chore ao invés de orar. Nós voltemos a ter intimidade. É um tempo em que, sabe como eu disse, lá fora está tão agitado, está tão rápido. As coisas têm que ser muito rápido. O mundo está muito rápido. É tudo fast food. É tudo para ontem. Mas Deus está chamando, entra no teu quarto. Você e sua casa, você e sua família. Aleluia. O milagre que eu vou fazer na tua casa é você e a sua família. Aleluia, Deus. Aleluia. Teus filhos, pega teus filhos, pega o teu esposo, pega a tua esposa. Aleluia. Entra em casa, fecha a porta. E prepara a vasilha para o azeite vai descer. Aleluia, Deus. Um chamamento para a família, querido. Essa palavra é para nós, direcionada ao nosso coração. Voltemos a ter intimidade. Aleluia, Deus. Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Mas não vai ser Otávio que sairá daqui, sabe, vai na tua casa, o milagre vai acontecer. Deus vai levar você, a sua família, na sua casa, na sua intimidade, para que o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Verso 7. Próximo ponto, na verdade. É o sétimo ponto. A fonte do milagre é inesgotável. A fonte do milagre é inesgotável. Aleluia. Como eu disse aqui, se aquela mulher tivesse mais vazio. Se nós tivéssemos mais fé. Deus está sempre pronto para derramar sobre a nossa vida. Aleluia. Deus está sempre pronto para fazer mais. A fonte do milagre é Glória. nunca cessa. Que tenhamos esse entendimento. Deus nunca cessa a sua vontade de fazer milagre sobre a minha vida. Aleluia, Deus. A fonte sempre jorra. Porque Jesus falou para aquela mulher: essa água que você bebe e que você tira do poço, essa acaba. Você volta a ter sede. Mas a água que eu te der, fluirão dentro de ti. Uma fonte inesgotável. A fonte é inesgotável. Aleluia. O milagre não cessa. Cessa são as vasilhas. Meu Vou Deus. perguntar mais uma vez. Tem vasilha aí? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu mais adiante. Aleluia. Toda vez assim, o tempo conspira contra nós. Outro ponto, esteja preparado para receber mais de Deus, já foi falado aqui. Aleluia. Esteja sempre preparado para Deus fazer mais. O fato da fonte ser inesgotável, Deus está sempre preparado para fazer mais. Então, estejamos preparados. Estejamos sempre atentos à voz do Senhor, à sensibilidade ao Espírito Santo. O milagre de Deus vai muito mais além do que nós esperamos. Tudo aquilo que eu penso e imagino, Deus tem muito mais para fazer. Junto às vasilhas, querido. Não poucas, mas bastante. Porque Deus quer derramar o azeite sobre a sua casa, sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Já estou indo para o final da palavra. Outro ponto que nós precisamos ter é: sejamos gratos. A palavra fala que assim que essa mulher alcança o milagre, assim que ela alcança o sobrenatural de Deus na sua casa, e ela faz o verso 7, fala o seguinte: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: claramente, precisamos ser gratos a Deus. Aleluia. Eu conheço muitas, não poucas pessoas que foram abençoadas, são abençoadas, a vida está próspera, mas esqueceram a quem devem agradecer. Meu Deus. Precisamos ser gratos a Deus. É verdade. O que eu tenho, que eu acho que tenho, na verdade, Glória a Jesus. é Deus que dá. Aleluia. O que nós temos é Deus que dá. Verdade, Deus. Costumo dizer que nós somos apenas mordomos. Só cuidamos daquilo que o próprio Deus tem nos dado. É verdade. Só mordomo. É porque se a gente partir agora ou depois, tudo fica. É verdade, Jesus. Precisamos ser gratos a Deus. Aleluia. Precisamos voltar os nossos olhos que, como eu disse, infelizmente, esse mundo que estamos passando não roube sobre nós, a gratidão. A gratidão, ela tem que ser eterna. Costumo dizer que gratidão não tem prazo de validade. Nós
Temos que ser sempre gratos a Deus. Essa mulher, ela reconhece que outrora ela estava num momento de crise, onde reinava a fome, a morte, a possível perda dos irmãos, a falta de dinheiro, e agora ela está com as suas vasilhas cheias. Aleluia. Agora ela está com a sua casa cheia. Aleluia. Ela sai de um momento de crise para um momento de milagre. Ela sai de um momento de dificuldade, que o choro talvez era a única oração que ela tinha, a murmuração, a reclamação, e agora ela se depara com as suas vasilhas cheias. Sejamos sempre gratos a Deus, em todo o tempo. Faltando ou com muito, sejamos gratos a Deus. Aleluia. Verso 10. Eu já vou terminar. Entenda o porquê Deus te abençoou. Temos que buscar entendimento para que possamos entender o porquê Deus nos abençoou. A bênção de Deus em nossas vidas, queridos, não é o fim. Somos apenas o meio. Deus nos abençoa para alguma coisa. Deus não me abençoa, Deus não abençoa como uma pessoa no Maciel, simplesmente porque Ele quer, e é muito lindo, e é meu filho amado. As bênçãos de Deus têm um fim, que não sou eu. Então, precisamos entender para que Deus tem nos abençoado. Aleluia. Esse verso 7 deixa bem claro. Quando ela volta e fala com o profeta, olha, hoje é a mulher falando, olha, minha casa está cheia de azeite. Eu não tinha nada, não havia nada que tinha. Aleluia! 2 dedinhos de azeite. Mas agora minha vida está inundada. Aleluia. Agora minha casa tem azeite. E se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. Aleluia. E aqui Deus deixa claro por que Ele abençoou essa mulher. Porque lembra comigo no início: dívida, morte, talvez perda dos filhos, fome. Aí Deus fala aqui embaixo, como se Deus estivesse falando para ela: mas eu te abençoo, eu abençoei para isso. Aí Deus fala para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. E tu e teus filhos? E tu e teus filhos? E todo o resto. Deus fala o seguinte: olha, eu te abençoei para isso. Você pega esse azeite, vende ele, paga a dívida. Paga a dívida. Depois, sabe, você pega o que sobrar e vive do resto. Aleluia. Mata a fome. Acaba com a escassez. Deus abençoa para um propósito. Aleluia. Precisamos entender para que Deus tem nos abençoado. Para que Deus tem te dado o dom, a sabedoria de pregar, de apregoar, de ensinar? É para nós ensinarmos, é para nós pregarmos a palavra de Deus. Esse dom não pode ser, sabe, para nós. O talento de alguma coisa não pode ser para nós. Se nós olharmos para a história, lá no passado, quando Jesus é morto e não tinha de ser colocado no teu corpo, Deus levanta um homem chamado José de Arimateia. E esse homem é usado para dar um túmulo novo para Cristo. Até o dinheiro que Deus tem nos abençoado não é nosso. Deus fala para nós: aquilo que eu te dou, vende para a mulher, paga a dívida e vive o resto, vocês teus filhos. Aquilo que Deus tem nos dado é para nós vivermos e abençoar o próximo, abençoar a casa de Deus. Existe um propósito para aquilo que Deus nos abençoa. Reflita comigo aqui uma seguinte questão. Essa mulher não tinha nada, segundo as palavras dela, mas ela se corrige. Agora eu tenho um pouquinho de azeite. Você leu comigo que ela vende, paga a dívida, o profeta fala assim: viver igual o resto. Você pegou isso comigo? O profeta fala o seguinte: vive o resto. A bênção de Deus, amada igreja, é tão grande que vai dar para ela e os filhos dela viverem o resto da vida. É dessa forma que Deus abençoa. Vive o resto da vida com a bênção que eu tenho te dado.
Deus, quando faz de forma completa. Aleluia. Deus, quando abençoa Aleluia. de forma completa. Mais uma vez, repito, eu não sei em que cenário está a tua vida, eu não sei em qual momento que você está passando, mas creia que Deus vai mudar esse cenário. Aleluia. Não para que nós fiquemos orgulhosos, mas é para a glória dele, para a honra dele. Deus pode transformar esse momento seu de crise, de dificuldade, em um momento de bênção. Sabe, pode transformar isso em milagre. Então creia, queridos e queridas. Amém. Esse cenário de crise pode passar e você pode viver disso, contando testemunhos e abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Eu já vou encerrar. Agora sim eu encerro. Aleluia. Existe um ponto aqui muito interessante que está lá em cima no primeiro versículo, mas quero lembrar de algumas coisas para nós. Em tempo de crise, fale com a pessoa certa. Aleluia. Em tempo de crise, você tem que falar, porque temos que falar com a pessoa certa. Aleluia. Porque a mulher, quando ela chega para o profeta, ela fala assim: ó, o meu esposo era teu discípulo. O meu esposo era o seu discípulo. Se vire aí, Aleluia, Deus. precisando. Fale com a pessoa certa. Procure as pessoas certas. Aleluia. Quando tiver dificuldade, não reparta a tua dificuldade, não reparta o teu choro com quem não chora contigo. Meu Deus, aleluia. Também não reparta a tua alegria com quem não chorou contigo. Meu Deus, aleluia. As pessoas certas. Verdade, Deus. Meu Deus. Quando estiver em dificuldade, procure as pessoas certas. Aleluia. Mais um lembrete para nós. Ainda que os problemas sejam grandes, continue crendo no milagre. Ainda que seja um cenário de morte, de fome, de quase perda de alguma coisa, de dívida, ainda continue crendo no milagre. E para fechar, por mais que a crise seja grande, nunca, jamais negocie com o inimigo. Porque no primeiro versículo, que deixa bem claro que os credores foram buscar os 2 filhos dessa mulher. Se ela tivesse negociado, se ela tivesse aceitado a oferta do inimigo, nós não estaríamos lendo essa mensagem tão linda. Meu Deus. Nunca, jamais. Verdade. Jamais abandonemos a nossa fé. Aleluia. Passemos o tempo que tivemos que passar na crise, na dificuldade, na dor, no choro, mas jamais negociemos a nossa fé. Aleluia. Por mais que o inimigo venha com valores altos, Eita. não venda aquilo que Deus te deu. Não negocie a nossa fé. Não negocie a tua fé. Não sejamos exemplos como muitos que nós estamos vendo aí. Homens e mulheres com talentos lindos que Deus tem dado, mas infelizmente Satanás tem comprado. Não negocie a nossa fé. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Já quero aqui agradecer a minha oportunidade. Obrigado a você que cedeu o seu tempo para ouvir aqui um homem louco falar um pouquinho da palavra de Deus. Aleluia. Acho que essa palavra ela possa ter nos ensinado alguma coisa nessa noite. Nós, toda vez que olharmos para a Bíblia, é isso que eu sempre falo. O Evangelho consiste nisso. É nós pegarmos a Bíblia e transcrevê-la para a nossa realidade, de uma forma que traga entendimento de sonhos, para que nós possamos passar por esse livro. Seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, que possamos ser ministrados com a palavra de Deus. Amém? Então, mais uma vez, o Otávio, o Ronaldo, os demais irmãos e irmãs, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue nos abençoando nessa noite. Amém? A gente pode nos abençoar.